Olá! Curso Umbanda Pé no Chão. Mais uma aula de reforço 3. Já estamos com uma playlist lá no canal Universalista EAD. 18 videoaulas publicadas e 3 de reforço. Então você pode assistir no horário mais adequado para você, no local da sua conveniência. Você pode assistir no smartphone, no tablet, no desktop, no notebook, na Smart TV, enfim, no local, horário da sua conveniência. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, peço para você, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like. Essa é uma forma que você pode nos ajudar, estar participando desse projeto Universalista EAD, para levar o maior número possível de pessoas que têm acesso à internet, mas não têm possibilidade de estudo, levar a divina luz da Umbanda, espalhar a divina luz da Umbanda, distribuir esse conteúdo no algoritmo do YouTube. Meu muito obrigado antecipado. Papo de terreiro. Aula de reforço 3 do curso Umbanda Pé no Chão. Mediunidade não é só incorporação. Lembro que o livro de referência ele deve ser lido e as aulas são de reforço à sua leitura individual. Desta maneira você consegue aprofundar os conteúdos. Vamos lá então. Mediunidade não é só incorporação. Não sou de incorporação. E agora? A gente escuta muito isso ao longo de décadas. Quantas vezes eu escutei isso dentro do terreiro, né? O indivíduo começa o desenvolvimento aí 10 anos depois. Não sou de incorporação. E agora? Há um espanto, há uma surpresa, por vezes uma desmotivação, desânimo. Temos que refletir que ainda em muitos centros se dá uma prioridade à incorporação, como se não tivesse outro tipo de mediunidade. Então nós temos que considerar, sim, nem todos são médiuns de incorporação e cada vez tem menos médiuns de incorporação. Eu vou explicar depois por que então que se vê tantos médiuns rodantes, como se diz, né, popularmente. Vou explicar isso aí também. Para quem estudar Allan Kardec, quem fizer a escola de médiuns num centro espírita, quem lê o livro dos médiuns, Mecanismos da Mediunidade, por exemplo, Livro dos Médiuns do Kardec, Mecanismos da Mediunidade de Chico Xavier, sabe-se que o transe, a incorporação, a psicofonia, vamos dizer assim, ela é cada vez mais intuitiva, ao estado alterado e superior de consciência. Mas por que há esse espanto? Nosso personagem ali, um médium, está de branco ali, um personagem alegórico, né? Mas a situação é real, ela se repete até os dias de hoje, né? Olharmos aí as redes sociais, isso aí sempre se comenta. E agora, o indivíduo não é de incorporação, o que ele vai fazer? Bom, vamos começar do início. Presta atenção no centro que você está se vinculando, para que não haja decepções futuras. Qual é a expectativa que estão te passando? Se você chega num centro que sai orientações assim para todos, dizendo que você é médium, tem que trabalhar, seu guia está te chamando, você tem uma missão com a mediunidade, e você tem que entrar nesta casa, observe, presta atenção antes de você se vincular. Porque esta afirmação ela pode ter outros interesses.
como, por exemplo, dirigentes que procuram encher os centros de médios, trabalhadores, objetivando o aumento da arrecadação da mensalidade ou venda de cursos. Às vezes você vê casa cheia e todo mundo tem que fazer curso para ocupar determinadas funções e iniciar no aconselhamento, tem que fazer uma série de cursos de magia e outros. Às vezes, dirigentes esses que priorizam somente os cursos. Há até dirigentes que não têm mais casa aberta, só estão dando cursos. Então eu faço este alerta que está muito forte, assim, um materialismo espiritual. Usar a mediunidade, usar a espiritualidade simplesmente com um objetivo materialista. Não é verdade que você é obrigado a entrar na corrente, seja ela qual for, ou que você é obrigado a trabalhar. Nem todos têm mediunidade tarefa. E os que têm, a maioria hoje não é de incorporação clássica como era antigamente. Então, eu faço esse alerta para as pessoas não se decepcionarem, não se sentirem abusadas de alguma forma. Anos e anos disseram para ela que ela era de incorporação. Às vezes o pessoal diz assim: não, mas você aguarda que tem seu tempo, um dia vai acontecer. E o indivíduo fica ali esperando. Eu já conheci indivíduos com 15, 20 anos esperando, como se fosse um dom divino, uma graça que fosse acontecer e você se tornaria um médium e um médium de incorporação inconsciente. Isso não vai acontecer. Então, hoje nós temos que equilibrar esta pleiade de médiuns intuitivos que estão chegando nos terreiros e reinterpretarmos a nossa ênfase a médiuns de incorporação, porque daqui uns anos, talvez, não muito tempo, vão ter casas que vão estar vazias, porque não vão ter mais médiuns de incorporação clássica. Aí você pode me perguntar: sim, mas eu vou numa casa, já fui em alguns terreiros, estão cheios de médiuns, todos incorporando. Vamos refletir sobre isso. O que acontece? O indivíduo entra numa casa que dá ênfase à incorporação, seu guia está te chamando, você tem missão, você tem que trabalhar, você aceitou de joelhos, você tem que cumprir esse karma, como se fosse uma ação para resgatar pecados teus do passado. Você tem que entrar naquela corrente. O que acontece? Mediunidade, sensibilidade mediúnica, todos nós temos em maior ou menor grau. O indivíduo começa na corrente, no desenvolvimento, ele sente as vibrações, ele sente o magnetismo, um mais ostensivo, outros menos. Pode até ser um médium de irradiação intuitiva, um médium de incorporação consciente, que é aquele estado alterado e superior de consciência que eu já falei em outros vídeos aqui no curso Umbanda Pé no Chão. Então ele entra no desenvolvimento, ele sente as vibrações, e ele começa de forma até subconsciente a observar que todos os Oxóssis incorporam igual, todos os Xangôs incorporam igual, que os pretos velhos têm uma maneira de se manifestar, um jeito, o movimento do corpo, e ele começa por osmose a imitar esse movimento de corpo quando sente a vibração, o magnetismo. Então ele se condiciona, ao sentir o magnetismo, a vibração, a ter esse movimento de corpo padronizado, pasteurizado, todos iguais. Se você chega num centro e vê que todas as incorporações são muito parecidas, parece assim bonequinho saindo de uma linha de produção, uma fábrica. Hoje tem até fábrica de médiuns, estão dizendo aí, eu não sei, estão dizendo que até tem fábrica de médiuns online, você faz curso à distância de desenvolvimento e assiste às aulas gravadas. O que acontece? Então,
O indivíduo, ele, de forma subconsciente, ele começa a absorver aqueles trejeitos, aquele movimento de corpo, aquela performance, e de fato ele é médium de irradiação intuitiva. Daqui a pouco ele está trabalhando no passe, no aconselhamento, absorveu aquele condicionamento do movimento do corpo. Muitas vezes a assistência aberta, você tem que mostrar, você tem que parecer incorporado. Esse é um outro fator de pressão. E esse indivíduo pode se tornar, inclusive, um bom médium, diligente. Se ele tem uma sensibilidade maior de sentir o magnetismo, uma vibração, a irradiação intuitiva, ele é estudioso, mas foi por uma osmose. Quem tem clarividência observa que o guia, na maioria das vezes, não faz aquele movimento todo de corpo. É um movimento que o médium faz para ser visto. Assistências abertas e os movimentos, as performances padronizadas não funcionam assim. Então nós temos que ter uma quebra de paradigma, porque daqui a pouco nós não vamos ter mais médios na Umbanda. Vão começar a escassear, os médios clássicos de incorporação já estão escasseando. Ou você cai num condicionamento anímico, de movimento, de performance do corpo, e tem uma pressão para você aparentar estar manifestado e você tem que demonstrar aquele movimento, ou nós vamos ter realmente consciência, estudo, discernimento, autoconhecimento, autoanálise e amadurecermos espiritualmente num processo de educação da consciência com a mediunidade na Umbanda. Esse é um desafio para esse início de terceiro milênio. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não sou de incorporação, e agora eu te respondo, sem problema nenhum, a maioria não é de incorporação. Fique tranquilo, você pode ser um bom médium, inclusive de aconselhamento de passe, trabalhar com a sua consciência alterada, superior, com seu guia espiritual, que eu chamo, em alguns casos, de incorporação consciente, mas na maior parte do tempo a irradiação intuitiva. Você pode ser um bom médium. Se a casa não tem essa abertura, não tem essa compreensão sobre as características e peculiaridades da mediunidade, ela falha em veracidade, em verdade, e todos demonstram e têm que demonstrar através do movimento do corpo e da performance que está incorporado, e aquele que não tem esse movimento, ou não aceita, ou não se submete, ele é excluído, ele é preterido em relação aos outros que são de incorporação, como se não servisse para nada, e não se pode abrir para assistência, que são médiuns conscientes. Reflita se você deve continuar nessa casa. E essa situação já levou milhares de pessoas, de indivíduos que um dia foram adeptos, foram médiuns de Umbanda, para outras confissões religiosas, neopentecostais, igrejas evangélicas, outros até viraram ateus por uma revolta com o sagrado ou por se sentirem, entram num processo de negação. Isso é muito sério. Então, fica aqui o nosso alerta. Divido algumas experiências. Seja bem-vindo, médium intuitivo, seja bem-vindo, médium consciente. Somos maioria maciça. Não posso afirmar que todos, que seria uma pretensão, mas hoje majoritariamente somos médiuns intuitivos, de irradiação intuitiva e médiuns conscientes. Papo de terreiro. Mediunidade não é só incorporação. Uma aula de reforço, a terceira aula de reforço é o curso Umbanda Pé no Chão. Assista o curso lá na playlist, inscreva-se no canal. Meu muito obrigado pela oportunidade, espero que seja proveitoso essa pequena videoaula de reforço ao estudo do livro. Deixe seus comentários, escreva suas dúvidas, faça suas perguntas que estarão sendo respondidas nos comentários. Meu mais profundo agradecimento, até a próxima oportunidade.